Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos aqui no canal sempre conversando sobre alguma coisa da língua portuguesa. Pode ser uma videoaula sobre algum aspecto linguístico, pode ser uma correção de questão de Enem, uma dica de leitura, uns exercícios corrigidos e um monte de coisa. Hoje nós vamos falar de um livro muito interessante. Tenho certeza de que você vai gostar da dica. A obra é esta aqui: Coração, Cabeça e Estômago, de Camilo Castelo Branco. Já ouviu falar? Já leu? Literatura portuguesa. Que título interessante, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre este livro? Bom, o título é Coração, Cabeça e Estômago. O autor é Camilo Castelo Branco. Ele é um escritor português. Ele viveu entre os anos de 1825 e 1890. E aí você já fez suas contas e já pensou nos seus conhecimentos sobre as estéticas literárias da literatura portuguesa, da literatura brasileira, e já identificou Camilo Castelo Branco como um escritor romântico. Isso mesmo, de amor de perdição, amor de salvação, ele mesmo. E nós sabemos que Camilo Castelo Branco, gente, foi um escritor que produziu muito. Nós temos mais ou menos 260 obras desse autor. Uma vida bastante conturbada, né, gente? Precisava sustentar a família com a sua produção, ficou cego, acabou tirando a própria vida. Então, temos umas situações muito complicadas na vida de Camilo Castelo Branco. Mas nós vamos falar hoje desta obra. E é uma obra, gente, muito interessante. Tem muita gente por aí dizendo assim, é muito difícil de entender, a linguagem é complicada, a história é confusa. Não, gente. Se nós entendemos direitinho o que é explicado no início, e fica tudo ótimo. Então, acompanha comigo. Nós temos um livro que é uma novela satírica. Isso está escrito aqui na quarta capa e já dá para nós uma pista. Ele é romântico? Sim, mas nós vamos ter apenas aquelas características românticas absolutamente idealizadas, sentimentais, exageradas? Não, é uma novela satírica. Então, em vários momentos, nós vamos perceber as ironias, nós vamos perceber a denúncia das hipocrisias, nós vamos perceber as críticas à sociedade portuguesa daquela época. E aí você já deve estar pensando, ué, mas isso é romantismo? Nós já temos aqui prenúncios da escola literária seguinte. Lembra qual é? Realismo, exatamente. Então, nós vamos nos divertir com uma novela satírica. Por que é novela? Porque é uma narrativa maior que um conto e menor que um romance. Satírica por quê? Porque está recheada de ironias e de críticas. Essa narrativa, ela está dividida em três partes. Três partes intituladas metonimicamente, né? Coração, cabeça e estômago. Primeira parte, coração. Segunda parte, cabeça. Terceira parte, estômago. E vai falar de que, afinal? Nós temos aqui a história de Silvestre da Silva. Silvestre da Silva, gente, morreu. Memórias póstumas? Não. Ele morreu. Antes de morrer, ele tinha o hábito de escrever
Ele se considerava com muitos atributos literários. Então ele escreveu a própria história e entregou esses manuscritos para um amigo editor, e incumbiu esse amigo de publicar a história dele, de publicar esses manuscritos. Inclusive, para, com o dinheiro arrecadado pela venda do livro, pagar as suas dívidas, porque ele já se encontrava numa situação muito complicada, muitas dívidas. Então, o Silvestre da Silva, ele deixa os manuscritos para esse amigo editor, contando as 3 fases da sua vida. E o editor vai escrever essa história. Nossa, é uma história dentro de uma história? É, gente, nós temos aí a metalinguagem saltando aos nossos olhos. É um livro dentro de outro livro. Então, nós temos 2 narradores, em muitos momentos, sim. Nós temos o Silvestre contando a história da vida dele e nós temos o editor fazendo comentários. Muitas vezes, gente, comentários irônicos, porque ele diz assim: ué, Silvestre disse que foi assim que aconteceu, mas não foi bem assim não. Aconteceu assim, assim e assim. Então, por isso que nós temos aí 2 narradores dentro dessa história bastante peculiar. E ele dividiu a sua história, a trajetória da sua vida em 3 partes, com esses títulos, né? Utilizando uma metonímia, mas representando o quê? O coração vai representar a parte sentimental, aquela juventude com todos os arroubos de paixões mal sucedidas, né, gente? Mas as suas paixões, os seus delírios juvenis, todas as tentativas de um relacionamento amoroso absolutamente perfeito. Super romântico, né? Mas, gente, que ele não consegue, né? Porque nem no mundo da ficção isso acontece com frequência. Então, nós temos essa primeira parte, que é a maior parte do livro, intitulada Coração. Ela vai durar 10 anos da vida de Silvestre, de 1844 a 1854, e aqui ele vai mostrar todos os seus arroubos amorosos. Depois nós passamos para a segunda parte. Na segunda parte, ele vai colocar o título de cabeça, ou seja, razão, racionalidade. Não deu muito certo aquele arroubo juvenil e as suas paixões também não se concretizaram. Então ele freia esses sentimentos e passa a um momento da vida em que a razão predomina. O cérebro é que está em destaque. Isso vai durar na vida de Silvestre de 1855 até 1860. Só que essa dedicação cerebral também não vai dar muito certo. E aí vamos passar à última parte, que é a parte do estômago. A parte do estômago é aquela em que ele só quer comer? Não, gente, ele quer comer sim, muito. Mas ele dá esse título destacando, enaltecendo os prazeres da vida. Essa parte é a parte que vai durar de 1860 a 1861, é a parte em que ele se casa, é a parte em que ele come muito, né? Aumenta as suas dívidas, adoece e morre. Poxa, Cristina, você já disse que ele morreu. Gente, eu disse que ele morreu desde o início da história, né? Porque ele não deixou os manuscritos dele para o editor. Essa é, então, a sinopse de Coração, Cabeça e Estômago. Você sabe que nenhum comentário aqui substitui a leitura do livro, né? Então, leia o livro e acompanhe comigo aqui mais algumas dicas. Um beijo e até daqui a pouco!